Aqui para mim diz que já estamos online. Calma aí que no YouTube deve estar demorando, deve estar um pequeno delay. Bom, para quem já está conosco aí, para quem vai ver depois, deixa eu montar aqui o YouTube, senão dá retorno. Bom, boa noite a todos, Shavua Tov, boa semana, Laila Tov, boa noite, e que o Eterno venha abençoar a todos. Estamos entrando aqui ao vivo mais uma vez. Eu, Cláudio Yerudá, e o professor Milton TP, uma grande mente pensante da Terra plana. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que a gente já começou a falar aquele dia, que era sobre o Sol, Sol baixo, Sol perto, Sol pequeno. E o Milton tinha falado comigo no PV um assunto bem interessante, que ele fez um vídeo falando sobre aquele acontecimento em São Paulo, né? Que à noite, o dia virou noite e até a esquerda, né, maluca, disse que era o fogo da Amazônia. Gerou até muita piada, porque a fumaça passou o centro-oeste, passou tudo, ninguém viu. Mas através de um passe de mágica, ela chegou até São Paulo. Vai entender a esquerda, né? Mas, tudo bem. Confesso que essa história de sol baixo é um pouco difícil de entender, mas eu andei analisando alguns vídeos depois disso, e tem me cativado a ideia. Tem me cativado, estou revendo meus conceitos e estou aberto realmente a aceitar um sol abaixo de 5.000. Não nas nuvens, como as pessoas pensam, até porque eu andei pesquisando a altura das nuvens, e pelo que a gente aprende, que as nuvens estão a 4, 3, 5 quilômetros de altura, mas tem nuvens a 18 quilômetros de altura, então tem nuvens que estão bem altas também. E acredito que o Milton, ele pode até falar sobre isso, o Sol ele vem no nosso horizonte uma altura, depois ele vai subindo, os balões mostram isso claramente, né, que ele tem uma diferença, então pode ser que ele comece ali uma altura, depois ele chega no seu ápice, né, de altura, e vai descendo de novo com o cair do dia. Isso também explica muito melhor no modelo plano, por exemplo, a diferença de temperatura, porque o Sol a 5.000 e poucos quilômetros não daria tanta diferença. O Sol ali 7 horas da manhã, aquele sol bom, para aquele sol meio-dia, 2 horas da tarde, rachando de quente, como diz aqui em Minas. Aí você chega a 4, 5 horas da tarde, o sol está tranquilinho de novo. Já um sol mais próximo faz mais sentido essa diferença tão grande de temperatura. Bom, lembrando, é claro, que a gente sabe que o Sol não é quente, mas ele mais próximo, ele agita as moléculas de uma forma diferente, então vai gerar mais calor também. Bom, é isso aí. Milton, tá com a palavra para dar uma boa noite para a galera aí, e tá contigo. Boa noite, amigos. Aproveitando aqui, compartilhando a live também nos grupos, né? Como o Cláudio falou já um pouco, né, sobre isso aí, a questão do Sol, né, ela é bastante interessante e é uma das partes que muitas das pessoas não têm deixado muita sua atenção voltada para esse assunto, né? Sei que, para mim, pelo menos, o Sol é o assunto mais importante na Terra plana. Por quê? Porque todo mundo pode ver ele. Qualquer lugar da Terra, todos podem ver, né? A Lua ela é misteriosa, ela é complicada, uma hora ela aparece, outra hora não aparece, uma hora ela está na crescente, outra hora ela está diminuindo, né? Então, e ela às vezes está pequena, às vezes está grande, então ela tem caminhos completamente diferentes, né? É muito mais complicado. Agora, o Sol não. Todos veem todos os dias, né? Só que, quais as diferenças? Cada pessoa vai ver o Sol de uma maneira diferente. Então, a maneira como as pessoas vão ver o Sol vai depender de onde elas estão. Esse é o maior diferencial. Então, muitas pessoas vão ver o mesmo Sol, né? Só que em perspectivas diferentes. Porque muitas pessoas vão estar próximas da praia, né? Ou seja, próximo dos mares. Outras pessoas vão estar não muito distante do mar, porque a grande maioria das pessoas vive próximo aos mares, né? Mais ou menos no litoral, ou próximo. Sempre são as localidades mais habitadas, né?
Outras pessoas elas vão estar mais no interior, mais nos vales, por exemplo, onde as montanhas dificultam muito a visão do sol, né, e do nascer, do pôr do sol. Então, elas vão ter uma noção diferente de como é o nascer e como é o pôr do sol, né? Mas elas vão ver algo muitas vezes não tão diferente do que alguém que está num lugar mais plano, não muito diferente, tá? Mas elas vão ver também, né? Agora, por que acontece tudo isso, né? É justamente por causa da altura do Sol, né? Porque através de todas as observações que a gente tem feito, né, não é só eu, é muito mais gente que não apenas acredita, mas sabe que o Sol ele possui alturas diferentes. Sempre quando o Sol é observado nos mares, tá, sobre os oceanos, ele está baixo, muito baixo. Dependendo do lugar, eu não sei o que tanto interfere ali, se é, por exemplo, a salinidade do mar, a temperatura, né? O Sol, basicamente, ele se comporta assim como as nuvens também, ou seja, por densidade, tá? Densidade e magnetismo são as duas coisas que mantêm o Sol tanto flutuando, se a gente pode dizer assim, né, como também na movimentação do Sol. O Sol se mantém flutuando basicamente por densidade, pela densidade dele. Ele não é um corpo rochoso ou um corpo gigantesco, não. Fica difícil. Uma bola de fogo louca, né? Deixando um rastro, nenhuma pessoa séria, né, nunca verificou isso, nunca viu isso, né, o Sol com uma bola de fogo. E deixando um rastro aí de milhões de quilômetros que ninguém nunca viu. Porque a Terra está rodando, a gente era para ver essa cauda dele. Cadê essa cauda que ninguém nunca viu? Se os cometas que nem fogo não tem, eles deixam uma cauda, né? Segundo eles, como é que o Sol não deixa? Então, tem muita coisa que não fecha nisso aí, né? Então, sempre que quando a gente vê o Sol sobre os mares, ele está baixo, né? Em alguns lugares bem mais baixo, outros lugares um pouco mais alto, né? Então, a água, a salinidade da água, tudo interfere, tá? E nos continentes, sempre quando o Sol se aproxima dos continentes, quanto mais ele vai se aproximando, mais ele vai subindo. Então, no continente, ele sempre vai estar alto. Quando você está num continente grande, por exemplo, como a Ásia, a África, né? O que vai acontecer ali? Tem uma grande extensão de terra no caminho do Sol. Então, ali sim, ele vai se manter praticamente na mesma altura, né? Claro que se tiver alguma diferença na densidade ou alguma coisa em alguma região específica ali, ele vai ter sua flutuação também, ou para menos ou para mais, né? Mas ele vai se manter mais ou menos na mesma altura. Então, quando a gente vê, por exemplo, muitos que dizem, né, não, mas o Sol, ele não se põe, ele só se afasta. Isso também não está correto, tá? Porque o Sol, na verdade, ele se põe também, só que ele não se põe atrás da curvatura. A impressão, o que nós chamamos de pôr do Sol é o quê? É o sumir do Sol atrás da visão da perspectiva, na verdade. Tá? Não é atrás de uma curvatura. Então, aí acontecem vários fatores. A nossa atmosfera, ela funciona como uma grande lente de aumento. Tá? Só que, quando a gente olha para uma lente de aumento, né, como, por exemplo, essa aqui, ó, olha só, ela é uma lente bem forte, tá? Ela aqui, ela tem até o formato de um domo, tá? Agora, imagine você estar dentro dessa lente aqui. Qual que seria a tua visão dentro dessa lente aqui? A gente não consegue imaginar isso. Muito difícil, né? A gente imaginar isso, tá? Mas seria mais ou menos isso aqui. Tá?
Então, o que que acontece? Dependendo de onde está o Sol, o brilho do Sol é tão intenso que ele vai irradiar para todas as regiões dentro do alcance dele. Tá? Então, o que que acontece? O Sol vai, quando tem muita umidade no ar e calor também, né, gerado pelo próprio Sol, é óbvio, né? O que que vai acontecer? Essa umidade, ela vai funcionar como uma lente de aumento. O Sol, ele está se afastando e diminuindo, sim, mas só que, da mesma forma que ele está diminuindo e se afastando, vai aumentando a quantidade de atmosfera que tem nesse meio. E essa atmosfera vai ampliando. Então, ele vai diminuindo, mas a atmosfera está ampliando de novo. É aquela experiência que fazem com aquela lâmina de retroprojetor, né, que amplia. Né? Então, o objeto vai se afastando, a luz vai se afastando, mas a lâmina vai ampliando de novo a imagem, até que ela literalmente parece que desce atrás, né, da linha do horizonte. Né? Então, várias coisas assim acontecem justamente por isso. A atmosfera, a maneira como ela funciona, como ela atua, e o fato do Sol variar em altura. Tá? Então, se a pessoa está no continente, tá? O Sol vai indo, ele está vendo o Sol alto, o Sol está se afastando, quando ele vai chegar perto do mar, né, na direção do mar, o Sol vai descendo. Só que daí ele está tão próximo ali do nosso ponto de fuga, que nem meus dedos aqui, ó. Ele está próximo da câmera. Olha aqui, ó. Um pouco o movimento que eu faço aqui, ó, ele já faz um movimento bem grande ali. Tá? É isso que nós vemos basicamente no pôr do Sol. Então ele vem e quando ele chega que ele começa a descer por causa que ele está chegando no mar, né? Por causa dessa diferença na atmosfera ali, a gente vê como se ele sumisse muito rapidamente. Tá? Então, assim, todos os pontos praticamente a gente consegue explicar do Sol. Né? Um Sol muito alto, a 5.000 quilômetros, por exemplo, tá? É impossível. Por exemplo, quando o Sol está ali no Trópico de Câncer, seja mais próximo do norte, tá? Ele estaria mais ou menos na altura do Brasil, ali em cima. Então, seria impossível ele não iluminar também todo o outro lado. Entende? Não haveria norte ali. E quando se vê o Sol da meia-noite, tá? Aliás, o Sol de 24 horas, tá? No sul, por exemplo, se vê o quê? Se vê uma claridade. Tá? Uma claridade porque nas beiradas de qualquer lente de aumento, quando se aproxima uma lâmpada, uma luz da beirada, essa luz ela se propaga por toda a beirada. Tá? Então, isso é facilmente explicado. Mas é uma claridade, você não vê o Sol. No sul, jamais vai ver o Sol 24 horas. Lá no norte, não, né? Por exemplo, tem vários lugares lá onde o Sol é visto 24 horas no dia. Só que o que acontece? O Sol não é visto alto. O Sol é visto apenas um pouquinho acima do horizonte e ele só faz esse movimento, ele sobe e desce aí, tá? Conforme vai vendo. Sim? Como você disse aí, temos vários vídeos, várias imagens de pessoas filmando o Sol da meia-noite lá no norte. E no sul você não tem. Sim. Todos os vídeos que tem são falsos. Se a Terra fosse um globo, essa imagem do norte deveria ser tão comum quanto no sul. Afinal de contas, é a mesma coisa, não teria diferença nenhuma. E lá no norte, realmente, você nunca vê ele no ápice do céu. Ele está sempre próximo ao horizonte. Então, ele sobe, desce. Ele quase se põe, mas não se põe. É até bonito. Um dia, se o Eterno permitir, eu gostaria muito de ver esse fenômeno. Deve ser fantástico. Eu também, com certeza, né? E se a Terra fosse uma bola, tá? Nos dois polos, tá? Seria exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não deveria haver de forma nenhuma diferença na visualização em um polo e no outro. E, no entanto, no Polo Norte tem fauna e flora abundante, tá? Tem muitos animais lá no norte, e no sul é praticamente só gelo.
O verão Só do pinguins e alguns ursos, né? O verão do norte aparece floresta, os lagos descongelam, tem urso, tem muito animal, tem foca, tem tudo. Já no sul Sim. é só pinguim e até o urso, na verdade, eu acho que ele não é de lá, ele passa por lá para ir, não lembro para onde, mas ele não é nativo, lá é muito frio. Tem épocas que chega a 70 abaixo de zero, é muito frio, muito frio. Já o norte não, o norte no verão você tem temperaturas de 10 abaixo de zero. As pessoas vão pensar, nossa, é muito. Você tratar de um polo é pouco. Você tem isso aí dentro de países. Então, não é algo absurdo para ser um polo de um globo, né? Então, é coisa mínima. A Sibéria, por exemplo, que nem polo é, a 10 graus negativos lá, o povo vai na praia, vai curtir um verão. Então, É bem isso. coisa. Então, com tudo isso, né, a gente vê que as diferenças na maneira como se vê o Sol tem apenas como relação, basicamente, a sua altura. A altura e a distância do observador. Tá? A distância que o observador está, por exemplo, do litoral, né? E a distância que ele está também do ponto onde o Sol está passando no momento, né? Então, são muitas variáveis. Por isso que cada pessoa, ela vê um Sol específico para ela, porque é só ela que tem aquela visão realmente. Pode ser. Deixa eu só responder que o Jorge Caetano, ele disse, olha só, cara, esse sol baixinho jamais iluminaria metade da Terra. Faça um cálculo de cobertura e verá que ilumina nem 50 quilômetros. Bom, primeiro, acho que você precisa estudar mais, porque nenhum modelo do Sol a 5.000 não ilumina metade da Terra. Apenas um terço da Terra é dia, o resto é noite. Até no modelo do globo, usa um pouquinho isso aqui se você tem inteligência, já que estamos chamando de burro, vai lá no modelo do globo que a NASA apresenta, um pedacinho da Terra é dia, o resto da bola é toda preta. Então estuda um pouquinho antes de chamar alguém de burro, porque somente um terço está de dia. Se você acha que é metade da Terra, vamos supor o globo, que tem milhões de cientistas dizendo que é um globo. Se você acha que metade do globo é dia, metade é noite, então não haveria fuso horários, meu querido, pois somente um terço da Terra é dia. Por isso que você tem vários fusos horários. Aqui é um horário, outro lugar é outro horário, e assim vai indo. Se fosse metade, metade, não haveria tantos fusos horários com tanta diferença de um lugar para o outro. Então, recomendo você estudar um pouquinho mais para depois chamar alguém de burro. Continuamos aí vamos continuar o processo. Apenas nem me leve a mal, mas aprenda um pouquinho. Nenhum modelo, nem do Sol perto, nem do Sol longe, nem do globo, não ilumina metade da Terra, tá bom? Somente um terço é dia, o resto é noite. A questão do Sol, tá? É que as pessoas, a maioria das pessoas, elas negligenciam o maior dos fatores, tá? Na iluminação, que é o quê? Isso aqui. A lente, tá? A atmosfera. As pessoas, elas negligenciam a atmosfera, fazem cálculos e pensamentos e ideias e tudo, como se nós vivêssemos no vácuo. Se não tivesse atmosfera nenhum, como se não tivesse o oxigênio e todos os outros gases aqui, como se não tivesse a umidade, né? Esse é o grande problema de 99% das pessoas. É a mesma coisa, tá? Que nem eu já expliquei naquele último vídeo que a gente fez, né? Aquela última live. Quando calculam a suposta altura do Sol, fazem aquele cálculo trigonométrico simples, infantil, tá? Como se fosse aqui, em questão de poucos metros, em dezenas de metros, né? Em dezenas de metros, você poderia calcular uma altura de uma fonte de luz, tá? Sim, tá? Mas agora em dezenas, centenas de quilômetros? Não, jamais. Por quê? Porque a luz ela passa por diversas camadas
de atmosfera. Cada camada com uma densidade absolutamente diferente. Cada camada dessas vai ter um índice de refração completamente diferente. Tá? Então, em cada uma dessas camadas, a luz ela vai fazer uma curva. Aquela história de que a luz é sempre reta, aquilo é mentira. Aquilo só funcionaria no vácuo. Tá? Mas agora, no nosso mundo real, a luz faz curva sim. Né? Claro que não faz ao redor da curvatura, porque curvatura não existe. Né? Mas a densidade, tá? Quando a luz ela passa de um meio para outro, ou seja, do meio de uma densidade para um outro meio de outra densidade, ela causa um desvio. Tá? E ela passando por várias camadas, então, cada uma dessas camadas ela vai causar um desvio maior. Por isso que quando as pessoas calculam, né, eu estou a 8.000 quilômetros do outro ponto ali, ele está vendo em ângulo zero, né, o sol a pino, né, e eu estou vendo aqui com 7 graus. Então, vamos fazer o cálculo básico aqui e pronto, achamos a altura do Sol. Não, não é assim. Não é assim. É, na verdade, impossível você calcular a altura do Sol assim. Porque você não sabe qual é a distância que a luz do Sol está passando por cada uma das camadas. E você também sabe qual é o índice de refração mínimo, médio e máximo de cada uma dessas camadas. Então, são tantas variáveis que se torna impossível você calcular isso, tá? Mas ele dá um desvio muito grande, por isso que o observador, ele acha, a luz, ela chega aqui, ó, tá? E conforme ela vem nas camadas, ela faz isso aqui. Então, quando a pessoa calcula só por esse ângulo final aqui, ele vai dar lá em cima, mas só que a luz veio daqui, ó. A luz veio daqui, ela não veio lá de cima. Entende? Então, por isso que todos esses cálculos sempre erram, porque calculam como se estivéssemos no vácuo, e não é assim. Tá? E todas as observações mostram de que o Sol, ele sempre é baixo quando ele é visto nos mares, tá? Um pouco acima das nuvens, no meio das nuvens, em alguns lugares, alguma coisa tem diferente naqueles lugares. Alguns lugares um tanto abaixo das nuvens, tá? Mas a dissipação da luz, ela ocorre da mesma forma. Por quê? Duas coisas principais nesse ponto, a dissipação da luz, tá? Uma é por causa da atmosfera. A atmosfera, ela sendo uma lente, tá? Então, o que vai acontecer? Ela espalha a luz. É a atmosfera que espalha a luz. Tá? Se a gente dependesse apenas da luz direta do Sol, a gente estava perdido, literalmente ferrado. Tá? E a outra também, o próprio domo, tá? Ele também ajuda nesse espalhamento, né, da luz. E já falando em luz também, tá? Muita gente não sabe, a grande maioria não sabe, mas nós não temos só a luz como fonte de... não temos só o Sol como fonte de luz, não. Tá? A gente colocar, e a gente sempre deve colocar também, conforme a narrativa bíblica, tá? Na Bíblia diz que Deus criou primeiro a luz. Deus criou a luz, separou ela das trevas. Se você pode separar uma coisa da outra, quer dizer que são algo físico, tangível, entende? E o Sol, então, o Sol só foi criado no quarto dia, né? O Sol só foi criado no quarto dia, né? Então, nós temos, na verdade, uma massa de energia branca, digamos assim, que é o dia, que é a luz do dia, o que nós chamamos de dia. Tanto que quem já viu algum nascer do Sol algum dia na vida, tá, sabe muito bem que o dia já está claro quando finalmente o Sol aparece. O canal do Oliver Libanês, ele tem um vídeo incrível, mostrando através de experimentos que o Sol não é a única fonte de luz.
Por exemplo, se o Sol fosse Sim. a única fonte de luz, a Lua cheia, por exemplo, que é, entre aspas, um pequeno Sol, que ela clareia muito. Vou dar um exemplo. Durante o dia, por exemplo, às vezes o Sol não está batendo, vamos supor que sua casa tem uma porta de frente para o Sol. Aonde a luz do Sol bate, você vê a luz do Sol entrar. O resto dos cômodos, a luz do Sol não entra, mas está claro lá dentro. Aquela luz não é do Sol. Se o Sol fosse a única fonte de luz, uma noite, né, de lua cheia, por exemplo, você deixaria a lua de frente para aquela porta. Teria que clarear todos os quartos da sua casa, mas não vai clarear. Só vai clarear onde a luz da lua bater. Isso é uma forma muito nítida e clara de ver que a luz do Sol não é a única luz. Para quem tiver interesse, entra aí no YouTube, escreve aí Oliver Libanês, escreve Sol, a única fonte de luz. Tem que entender um pouco de espanhol, embora eu ache bem fácil, mas ele vai explicar, vai mostrar recursos de pessoas que são fotógrafos, mostrando o jogo de luz, como que era impossível o Sol ser a única fonte de luz e o dia ser tão claro como é. Sim. Qualquer fotógrafo, né, pode te dizer isso com certeza, né? Porque fotógrafo que tentar fazer uma foto só com uma fonte de luz não é fotógrafo, né? Só quem é amador, né, que vai pegar um celular e tirar uma foto qualquer, né, e vai fazer isso. Um fotógrafo profissional jamais, porque ele sabe que ele tem que iluminar de frente, de cima, dos lados, atrás também, né, para ter uma iluminação homogênea. E nós temos essa iluminação homogênea natural, né? Até uma coisa também, falando disso aí, eu acho que eu comentei alguma coisa no vídeo passado, né? Ou foi em outra live, eu não lembro agora, né? Mas eu vou falar rapidamente também disso agora. Uma questão interessante, né? Que alguém perguntou até esse tempo atrás, acho que foi num grupo ou no Face, não lembro, né? Por que a gente não vê as estrelas durante o dia? Vocês já pensaram nessa questão também? Por que a gente não vê as estrelas durante o dia? A gente começa a ver as estrelas no limiar da noite, quando o dia está indo embora e a noite está chegando. Ali o sol já foi faz tempo, né? Mas ainda continua claro. Tem aqueles vídeos também bem interessantes para quem tiver alguma dúvida quanto a isso, né? Procura no YouTube noite e dia ao mesmo tempo. Tem uns vídeos muito legais sobre isso aí, né? No navio, por exemplo, né, ele filma na frente do navio, né? Tá dia, claríssimo, né? Aí ele leva a câmera para a parte de trás do navio, né? E tá noite, escura, um breu, né? Isso é impossível se fosse simplesmente por luz direta. Né? Então, mostra claramente que são duas massas, eu chamo assim, duas massas de energia diferente, uma branca, clara, e outra escura. Né? Só que a escura, ela é cristalina. Tá? Então, um dos pontos que eu acho interessante, que a mim, pelo menos, me parece assim, tá? O domo, o nosso domo mesmo, ele é baixo. Não sei quanto, 200, 300, 400 quilômetros, talvez, mais por aí, mas não mais do que isso, tá? Por vários fatores, tá? Então, o que acontece? O próprio Sol e essa energia chamada de dia, quando passa ali, ela polariza o domo, tá? E impede que essa luz, que a luz de fora, né, das estrelas passe. Porque senão, mesmo um dia claro, a gente deveria de ver pelo menos as estrelas mais brilhantes, né? E a gente não vê nada, né? Então, da mesma forma como todos os displays digitais, né, os relógios, por exemplo, ele tem tela de cristal líquido. Esse cristal, ele tem uma característica bastante importante, interessante, que ele é facilmente polarizado. Ele é feito em forma de bastonetes, tá? Então, quando ele está no sentido direto dos bastões, tá? No sentido do seu comprimento, a luz passa
por eles. E quando ele é polarizado, né, ele simplesmente vira. Tá? Quando vira nos lados, a luz não passa. Então, assim que pode ser feito, todos os relógios digitais, né, são feitos dessa forma. Né? Então, eu acredito que algo semelhante também aconteça com o domo, né? Com a luz do dia, talvez até o próprio sol também ajude nisso, esse domo também fica polarizado e ele impede de ver tanto as estrelas, né, como também acho que até a própria luz para ela ser refletida mais para baixo também, né? E já quando passa isso, né, à noite, ela é totalmente transparente, né? E olha só que mesmo com com a atmosfera tudo, a gente tem uma visão muito ampla do céu durante a noite. Durante o dia parece que fica limitado, né? Parece que fica fechada a nossa visão, é algo bem interessante. E na noite, né? Não, aquilo ali fica límpido, tudo, né? Que você pode ver todas as estrelas, né? E vamos ser francos, né? Só Deus poder fazer uma coisa dessa, né? Não pode acontecer algo assim simplesmente do acaso, né? Algum ponto que você queira colocar, Cláudio? Não, sim, faz sentido, eu concordo com você. A respeito do domo, é complicado dizer o domo baixo, talvez menos, mais, não sei, complicado. Eu acredito um pouco. Deixa eu só colocar uma coisa, tá? Sim. Quando eu falo em domo, tá? Eu falo do nosso domo, tá? Porque para mim, até pela narrativa bíblica também, tá? Mas por muitas coisas, tá? Nós temos o nosso domo, tá? Que é baixo. Os cientistas, para mascarar, eles chamam de ionosfera, tá? Onde as radiofrequências não passam, né? Chamam de cinturão de Van Allen, tá? Um cinturão de energia e radiação muito forte que ninguém consegue passar. Entendeu? Eles mascaram, né? Mas é isso, eles só dão outro nome para isso, tá? Então, é algo realmente baixo. Qual é a distância, o tamanho disso? Aí já é praticamente impossível de falar, tá? E depois disso, aí vem, sim, a expansão dos céus, né? Que é a parte onde estão os planetas superiores, né? Ou seja, eles dizem, né, que são os planetas que estão depois da Terra. Mercúrio e Vênus seriam antes, né? Entre a Terra e o Sol, então eles estão dentro do nosso domo. Tá? E os planetas, né? Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, os outros lá, esses estão acima. Tá? E daí, por fora, é que vem o firmamento, que seria um domo gigantesco, né? Se é um domo completo, se é uma esfera, aí já é outra história também, tá? Mas esse seria muito maior, esse sim está bem mais longe e é nele que estão as estrelas. Então a gente tem que separar essas coisas, porque tem muita gente que acha que quando a gente fala em domo, a gente está falando onde estão as estrelas. Não. Onde estão as estrelas é o firmamento. O nosso domo, ele é bem mais próximo. Por isso que muitas pessoas às vezes confundem isso aí, né? Não, mas como? Tu está falando isso aí, mas tu está falando então que as estrelas estão bem aqui? Não, são duas coisas diferentes. O nosso domo, então, ele é mais baixo, tá? E o firmamento está bem atrás. Mais um ponto também para colocar a respeito do domo, né? A gente pode citar justamente os raios, tá? O domo, como firmamento, todo esse maquinário, dá para dizer assim, ele gira ao redor do domo, ele gera uma energia no nosso domo. Essa energia passa pelo domo e ela vai também para a Terra, ela descarrega na nossa Terra. Tá? Essa energia, as nuvens, elas estão já bem mais alto, tá? Então, elas estão mais próximas do domo, então elas acumulam mais energia. Quando é que acontecem as tempestades? E principalmente as tempestades mais fortes, aquelas mais negras, tá? É quando não só a umidade é grande, mas ele, além do teto baixo, ele levanta uma coluna que une da camada mais baixa das nuvens, que é a mais pesada, ele
faz que nem uma torre mais alta. Então, aí lá em cima ele pega mais energia, tá? Que passa pelo domo, que carrega mais energia, até que ela descarrega na forma de faíscas que seriam na Terra. Então, aí a gente consegue explicar basicamente tudo, tá? Agora, colocar, por exemplo, um sol a 5.000 quilômetros, você não consegue explicar, por exemplo, um pôr-do-sol. É impossível. Aí vem as teorias. Não, é um sol gráfico, não, é o magnético, não, o sol está fora do domo, uma série de outras coisas, né? Tentando achar escapes, né, para que não se consegue explicar nisso aí. Colocar um domo a 50.000 quilômetros, né? Também você não consegue explicar nada disso, né? Nem menos esses que nós temos aqui no nosso mundo. Pode falar, eu ia falar antes, Cláudio. Não, eu concordo com você. Para mim é incabível um sol holográfico. Pô, meu querido amigo aí, o Franco, eu mandei para ele o link, ele entrou mudo e saiu calado. Não conseguiu falar nada, ele mandou uma mensagem aqui para mim, dizendo que ele não conseguia. Volta aí, Franco. Eu não entendi por que não. Na verdade, eu nem sei muito mexer com esse streamer aqui. Mas ele entrou como você entrou mesmo. Eu não entendi porque ele não conseguiu falar. Acho que é só ele desmarcar lá o microfonezinho, lá, tirar o xizinho, que fala normal. Bom, mas eu acredito, né? Eu acredito particularmente que os chamados planetas são estrelas errantes, são estrelas normais. Não creio que as estrelas são enormes, para mim elas são pequenas, tanto que elas irão cair na Terra. Se uma estrela fosse tão grande quanto ensina a pseudociência, era mais fácil a Terra cair na estrela, porque a Terra é menor do que as estrelas, né? Isso segundo a pseudociência. Mas, fugindo um pouquinho do assunto, mas é que é um pouco interessante, eu vejo muito isso até hoje, isso eu confesso que me dói, cara, ver isso. Eu vejo muitas pessoas, e eu já compartilhei vídeos assim, no começo, pessoas pegar aquelas fotos, deixa eu ver onde a câmera me pega, aqui, aqueles vídeos daqueles disco plano com um buraquinho no meio, dizer, sim, são os verdadeiros planetas, que a NASA mente, a NASA mostra aquelas bolinhas. Aquilo lá é desfoque da câmera, os planetas não são um disco plano, eles são, sim, no mínimo semisférico, que não dá para ver o outro lado, mas é só comprar um bom telescópio, ou uma Nikon, dá um zoom no planeta que você vai ver que é uma bolinha. É claro que a NASA aumenta o tamanho, aumenta a distância, mas os desenhos é muito parecido, é bem fiel. Por exemplo, Júpiter, tem aquelas listas, tem aquela bolinha, não tem nada de disco plano, como eu vejo muita gente postar. Aquilo é um desfoque da câmera. Eu já até fiz um vídeo mostrando o telescópio, mostrando aquele disco plano, aí eu vou mexendo no foco, aí você vê uma bolinha. Só que é difícil filmar com um telefone normal do telescópio. Você tem que ter uma câmera especial. Eu não tenho. O gato safado. O gato tomando aqui meu iogurte. Quase que ele teve. O gato, aí não, cara. Mas eu acredito que eles não são tão grandes e estão próximos, mas é um mistério. Por exemplo, Júpiter. Falei de Júpiter aqui agora, né? Eu vou chamar de Lua, porque assim todo mundo chama. Difícil dizer o que é. Mas Júpiter tem sim 4 luas, no mínimo, que elas orbitam em torno dele, e elas mudam de lugar e é observável, todo mundo pode observar isso. O que é aquelas luas, aquelas estrelinhas, só o Eterno, para mim, vai poder dizer. Mas que tem algo que orbita em torno deles, eu já vi também uma lua em torno de Saturno, e nem precisa ter um telescópio tão bom, acho que o meu é de... esqueci os focos lá. Mas é observável e não tem como negar que há algo lá orbitando em torno dos planetinhas, entre aspas, né? Mas não sei. Mistério. Para mim é mistério. Eu acho que você tem um... Para mim, Pode falar. Você tem um telescópio, não tem? Não. Não, achei que eu tenho uma filmadora que tem Não, o telescópio não. Eu tenho uma filmadora que tem um zoom razoável até, né? 56 vezes, né? Dá um bom aumento, né? Só que é meio ruim de fazer o foco,
né? Porque ela não foi feita com essa intenção. Então, para fazer o foco assim em um objeto luminoso muito pequeno, né, é complicado pra caramba, né? Mas o zoom é, né? Para mim, a questão dos planetas, por exemplo, eles são órbitas. Orbe, o que é um orbe? Seria algum objeto massivo ou não, né? Que tem as suas órbitas ali dentro, né? Pode ser algo semelhante ao Sol e à Lua, tá? Não, eu acho que eles usam essa explicação, né, de que é um corpo rochoso, por exemplo, né? Talvez para apenas tirar o foco do que realmente seja, né? Para mim não é um objeto assim rochoso, não, né? Pode ser um balão, alguma coisa assim, Não foi né? feito, né, para a Terra. Para mim é como se fosse uma capa, tá? Por exemplo, quando quem já fez alguma solda já viu que salta aquela incandescente, deu uma queda. Deu uma travada aí. Uhum. Melhorou. Solda elétrica, né, vê que alguns pontos daí, quando saura uma bolinha incandescente, né, e essa bolinha depois, quando ela esfria, você vê que ela tá dando umas travadas, né? Tá dando Ela era oca e ficou por fora, né? Então, eu acredito que seja algo assim. Ver. O YouTube acho que continua ali. Então, eu acredito que esses orbes sejam algo assim, né? De algo que aconteceu uma explosão, digamos assim, né? E saiu uma das bolhas, né? Com momento vazia, com algo gás dentro, né? Com finas também ficaram flutuando lá em cima, né? Mas não foi tudo por acaso, não. Eu acredito que Deus... Né? Boa nota linda do jogo aí, aparecendo aos poucos aí. Bom, é isso. A internet Dá um oi, Juca. Sua internet está travando muito. Bom, eu tomando um iogurte, o Juca está comendo. Oi. Eu acho que a filhinha dele ali do lado. Oi, mocinha. É sua filha, Juca? Mas é adotada. É adotada, né? Bonita desse jeito. Aquela que eu fui pegar no aeroporto, Cláudio. Aquela que eu fui pegar no aeroporto, eu até diz assim: oi, sogrão. Rapaz, tá grande, cara. É adotada, né? Ou então puxou a mãe, porque linda menina. Puxou a mãe, cara. O pai não tem salvação, não. O pai é feio. Brincadeiras à parte, parabéns pela família. Gente, desculpa, eu tô comendo aqui um bolo aqui, tá muito gostoso aí. E ouvindo o Milton, tá? Eu tô ouvindo aqui o Milton aqui. Ótimas explicações aí do sol, viu? Parabéns, Milton. E o Milton caiu. O Milton caiu. Ficou nós dois, Cláudio. Você fala, alguém voltou, aí ele voltou. Bom, ô Júlio. Uma queda. São 10h30, eu vou fechar as hoje é difícil. Como eu falei, eu até falei bastante, acho que o Milton falou. Se você tiver algo a acrescentar para a gente aí, dá uma boa noite para a galera, fala cuspindo no bolo. Um minuto, só engolir o bolo aqui. Deixa eu ver. Só meu copinho da caveira aqui para poder descer, claro. A gente tem muita coisa de todas as coisas, né? Mas um grande diferencial e os outros é que os globalistas não têm tempo. Esse que é o maior ponto. Os globalistas, eles pararam no tempo.
Esse que é o maior, problema, um dos piores do globalismo, tá? Porque um acaso na ciência, as pessoas pararam de olhar o sol, observar as estrelas, né? Eles fizeram muita coisa, apenas a atenção das pessoas, tá? Da natureza, e os que deveriam de continuar as observações, realmente não sei o que eles fazem. Eles substituíram a observação direta por observação através apenas aparelhos. Disso aí, tá? Deixa eu até falar, Cláudio, eu não sei se você sabe disso aí, mas câmeras e telescópios grandes somente, eles têm uma observação, eles até têm um ponto de observação, tá? Só que quando a imagem vai ela se registrar, ele passa por um processador. Então, existe de imagens, tá? E eu vi uma matéria uma vez onde um especialista ele falava, né? Definia, na verdade, a imagem final não era nem zoom, nem nitidez, nem nada, não. Processador. O processador ele fez as informações. Então, às vezes a pessoa está vendo uma coisa, tá? Aí eles dizem, não, mas a imagem é muito ruim assim, ela tem que passar por um processo para melhorar a imagem. Não é melhorar a imagem. Porque aí não é a imagem real, a imagem processada, onde ali ela é colocado elementos que não existem na realidade, né? E isso é direto nos processadores, mas aí tanto de câmera, né, quanto de telescópios. Então, mas aí você está falando de telescópio, aqueles teleguiados. Esse aí não funciona com telescópio, porque o telescópio normal você pode fazer em casa, são um jogo de espelhos. Por exemplo. Não. Sim, são jogos. Sim, mas os telescópios grandes, funcionais, né, aqueles troços, né, e nas câmeras também. Toda câmera você não vê, na verdade, o resultado final, né? Toda a imagem ela é processada, né? Então eu lembro. Eu tenho um amigo que tem um telescópio desses. Ele escreve, por exemplo, Marte. Deu uma travada. Aí o telescópio mexe sozinho, ele procura o planeta, aí ele foca, aí ele faz sim, ele tira várias fotos e ele faz um jogo de imagem e faz uma definição. Olha, pode ser que ache assim uma manipulação ou outra, mas a esfericidade dos orbes, né, vamos chamar assim, sinceramente é inquestionável. Qualquer um que tiver um telescópio vai poder observar isso. Fala, Juca. Juca acabou de comer o bolo, não mandou. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Milton. Boa noite, pessoal do chat aí que chegou, tá? Que é o seu amigo Juca Araújo, seu amigo da vizinhança aqui, né? Planista de toda hora. Gente, eu escutei vocês falando aí sobre os orbes aí. Uma coisa que eu concordo realmente, que é indiscutível, é que é esférico. Se não for esférico, ele é um círculo, né? É um círculo. Agora, porque assim, da visão que a gente está, a gente vê um círculo. Eu não posso daqui ou com telescópio ou sem telescópio, você observar e dizer, olha, é uma esfera. Não, você vê um círculo. Agora, lógico que tudo leva a crer que é uma esfera. Por quê? Até eu acredito que a própria Terra plana, já falei em várias lives, seja uma esfera. Estamos dentro da esfera na linha do Equador. Porque quando você diminui a matéria, ela tende a ter o formato circular. Um exemplo disso é o menisco, a gota de orvalho. O orvalho, quando ele se forma, ele tende a ter um formato circular por causa da tensão superficial que junta as moléculas. Então, eu acredito que quando você vai diminuindo também, outras forças agem para tornar circular. Então, o que acontece no micro, geralmente pode acontecer no macro. Então, eu acredito que os formatos dos astros de alguns orbes, sim, sejam esféricos. E a gente estava falando de orbe, e orbe é algo extremamente complicado. Eu até dei uma live recentemente, que eu acredito que os orbes, eles servem para auxiliar a Lua, de certa maneira, mas mais para auxiliar a noite, a escuridão da noite, porque o orbe ele não emite luz, ele absorve toda a luz do ambiente.
Isso é interessante. Agora, ele converte essa luz em que é que eu não sei. Em que é convertida essa luz, não sei. Só sei que aquele Nibiru's que eles vivem dizendo, planeta X, para mim aquilo é um orbe que quando fica muito perto do Sol, ele aquece e se torna visível, porque se ele absorve radiação luminosa, né, o espectro de luz, vai chegar uma hora que ele vai aquecer e não vai conseguir conter essa radiação e ele vai perder essa radiação. Então ele se torna visível, por isso que ele tem aquela cor vermelha, né, que é uma cor realmente quando um tipo de matéria está aquecido. Mas é muito complicado. E eu concordo com o Milton hoje que o nosso domo, esse domo de energia, ele seja baixo, sim. Ele não pode ser alto demais, ele é baixo. E que há o firmamento, que seria o último domo realmente que faria a divisão das águas dos oceanos primordial com a nossa atmosfera, esse sim, ele é maior, muito maior, e aí a gente teria os planetas e as estrelas inseridas aqui dentro. Eu, quando comecei na Terra plana, acreditava que essas estrelas estariam dentro de águas, por causa de muitos vídeos, por causa de muitas imagens e observações, e até eu mesmo observando, você vê um tipo de imagem, um tipo de radiação, que elas oscilam como se estivesse dentro de água. Só que eu acredito que isso pode ser um efeito de luz na nossa atmosfera, por causa que a nossa atmosfera tem muito oxigênio e hidrogênio, certo? E isso não, nada mais é que os componentes da água. Então, a luz, ao passar nessa atmosfera, pode causar isso também. Então, hoje eu não acredito que as estrelas estejam fora do domo, dentro de água, porque criaria um vórtex redemoinhos fora da Terra. Seria estranho, porque essas estrelas se locomovendo, fazendo suas elipses no oceano primordial, criaria isso. Então, elas têm que estar inseridas na nossa atmosfera. Então, eu acredito que tudo que nós temos está dentro do firmamento. Tudo. Nada estaria fora, tudo estaria aqui dentro, inserido aqui dentro. Tá? Só um pequeno comentário sobre isso. E sim, e o nosso Sol também não é grande, ele é pequeno, ele converte partículas da atmosfera, né, em luz. E aí o cara diz assim, não, mas tem que ser um Sol gigantesco. Não tem que ser não. Você tem luz aquele negócio para navio, como é o nome, gente? Farol? Farol, isso. Estava procurando o nome. Luzes de farol que já foi vista a mais de 800 quilômetros. Você imagina que a luz de um farol não tem a intensidade da luz solar e nem ela reage ionizando as partículas da atmosfera como o Sol. O Sol ele é um ionizador de partícula inacreditável, cara. Ele gera luz antes dele chegar, só para ter ideia. Antes dele estar no ambiente, ele já está gerando luz. A ionização dele, as partículas ficam aceleradas e uma vai passando isso para outra, então ele ioniza todo aquele ambiente. Só para ter ideia, você vê que até as transmissões de televisão, de internet, fica ruim quando o Sol passa muito próximo. Se o Sol estiver baixo, se ele estiver na elipse baixa, passar, ele interfere nessas coisas. Ele interfere em tudo que é campo eletromagnético. É impressionante isso, cara. Tá entendendo? Então, sim, eu acredito que o nosso Sol é pequeno e funciona tipo um micro-ondas. Eu acredito nisso aí, tá? Só um pequeno adendo. Muito top, viu, Milton? Comentário? Terminar de comer meu bolo, tá? Acho que o Milton tá aí, ele só tirou o vídeo. Sim. O pessoal tava reclamando que tá meio falhando um pouco aí, né? Aí acho que até era melhor daí quem não tá falando na vez, né? Desliga a câmera para dar uma melhorada no sinal. O áudio ficou perfeito. Eu vou lhe escovar os poucos dentes que me restam, eu me corto aqui também, você vai falando aí. Tá. Pois é. Nossa, o que foi isso aí agora? A polícia veio pegar o Juca. Ô, Juca, se esconde, Juca. Não, gente, não sei se aí tem aqueles motoqueirozinhos que saem apitando para espantar bandido, que não espanta ninguém, chegar um bandido e corre, aí depois vem cobrar o pessoal. Improvisar o bandido, né? Sim. Eu queria ter um trabalho desse. Eu ia dar uma buzinada, tirar um cochilão, depois eu voltava lá, buzinava de novo. Deixa eu lá. Falou, fica aí, Milton. E Juca Araújo. Tá certo. Algumas coisas interessantes assim, né? Que o que a gente tem que fazer na ciência? Né?
sempre quando a gente fala em ciência, a gente tem que agir realmente como um cientista. Eu não me considero um cientista, eu me considero um pesquisador, né? 90% dos que se dizem, dos que se acham cientistas, não são cientistas. Quase nenhum deles nem pesquisador sequer não é. Apenas se colocam esse nome, né, apenas para poder dizer alguma besteira, né, e os outros acreditar, né? Tanto que é verdade, né, aquela máxima, né, de que basta alguém dizer, os cientistas disseram tal coisa e pronto, muita gente acredita, né? Simplesmente assim, acredita, né? Não, se os cientistas disseram, então é verdade, né? Eles que sabem das coisas, né? Eu não preciso correr atrás para saber das coisas, né? Então, quando a gente vai estudar alguma coisa, a gente tem que ver por todos os lados, a gente tem que ver todos os caminhos, né? A gente tem que ver os prós e os contras de cada um dos modelos, de cada uma das ideias, de cada uma das teorias, tá? E a gente vê o que funciona e o que não funciona. Aí vem outro grande diferencial entre nós terraplanistas e os globalistas, tá? Ou seja, bom, eu pelo menos sou assim, né? Tem alguns terraplanistas que infelizmente não fazem assim também, né? Mas o que a gente deve fazer? A ciência natural, básica e verdadeira nos diz que os caminhos para se chegar a uma verdade científica é a observação, em primeiro lugar, tá? Aí elabora-se ideias e pensamentos sobre o que é que pode estar acontecendo naquela observação, e aí se vai a campo para provar essas ideias, tá? Primeiro se vê com a argumentação se ela é realmente plausível ou não, aceitável ou não, se ela é lógica ou não, né? E aí se vai para a campo, né, para provar de que aquilo ali realmente possa estar certo. Se não estiver, essa ideia ela deve ser descartada e já colocado para todos, esqueçam essa ideia aqui, porque por esse aquele ponto não funciona. Então todos já vão saber, aquilo ali não funciona, aquilo ali é mentira, não é verdade, não é assim que funciona, então já ninguém vai perder tempo com aquilo ali, né? Só que a pseudociência de hoje, ela faz o quê? Ela deixa todas as teorias, todas as ideias por aí, tá? E ela deixa todas as teorias como plausíveis. E ela nunca diz, não, essa teoria não funciona. Só que para dizer que uma teoria não funciona, você tem que provar realmente que ela não funciona, né? Hoje, só com a Terra plana que eles querem fazer isso, né? Dizer que, não, todas as outras são verdadeiras, a Terra plana não, essa é mentira, né? Só que eles não provam nem o que está certo, nem o que está errado, nas próprias teorias deles. E eles deixam todas as teorias aí. Para quê? Para que no momento que eles querem usar uma ou outra teoria em benefício deles, né, seja contra ou a favor algum ponto, eles usam. Então, isso não é ciência. Isso não é ciência. Nós, terraplanistas, fazemos o quê? Sim, outra coisa também, que os globalistas, primeiro eles criam as teorias e as ideias, e aí depois eles vão atrás para achar pontos, achar brechas para sustentar aquela teoria. Já nós fazemos o contrário. Nós fazemos o que a ciência natural ela fez no passado, tá? Que é, primeira observação, a gente tem a observação e daí a gente tenta achar uma explicação para aquilo ali, né, o que eu acabei de falar, e ver os pontos todos até que se consiga achar uma explicação que realmente explique tudo. Uma explicação que não explica nada,
não servem, tá? Nós temos muitos pontos, né? Por exemplo, a tal da holografia magnética. Isso é uma besteira absurda, completa, ridícula, tá? Por quê? Porque ela não tem pé nem cabeça, ela não tem nenhum ponto que possa sustentar essa teoria. Aí até para exemplificar isso, o que eles fazem? Eles pegam, por exemplo, um ímã, né? Um ímã grande, forte, e aproximam, por exemplo, de uma tela de TV, né? De tubo, né? Ou daqueles monitores de computador antigo, e eles botam uma imagem ali e mostra como o ímã ele muda a imagem. Mas é óbvio que vai mudar a imagem. Só que não tem nada a ver uma coisa com outra. A nossa atmosfera não é aquilo ali que tem ali. Dentro daquele tubo existem gases, tá? Que eles são ionizados. Aquilo ali, na verdade, é uma válvula gigante. E ele produz um raio, tá? Entre o cátodo e o anodo, ou seja, a tela, por trás da tela, do vidro da tela, tem uma tela realmente ali atrás, e na ponta do tubo ele emite um raio, um ponto de energia que ele vai pegar naquela tela. E através do magnetismo, esse raio ele é focalizado, ele é direcionado para pegar bem num buraquinho dessa tela, para que ele pegue no fósforo que tem por trás do vidro. Então, qualquer campo magnético ali, ele vai realmente tirar do foco, do lugar, né, aquele raio que ele era para estar pegando num ponto e ele vai pegar no outro. Né? Só que isso não tem nada a ver com a nossa atmosfera, não tem nada a ver com o nosso campo magnético que nós temos na Terra, entende? Então, usam teorias absurdas, usam um ponto que não é nada condizente com a nossa realidade, né? Para tentar favorecer alguma coisa, mas não tem nada que consiga corroborar com isso, né? Então, a gente procura os pontos que realmente consigam explicar, se não todos os pontos, porque é praticamente impossível explicar tudo, né? Mas que explique a maior quantidade possível de todos os pontos, né? De todas as coisas que eu verifiquei, de todas as teorias e ideias acerca do domo, acerca dos raios também, né? Do Sol, da visualização do Sol, da visualização dos planetas, né? Essa foi a que eu cheguei, assim, que realmente consegue explicar quase tudo, né? Quase tudo, né? Então, para mim, a explicação que consegue explicar quase tudo é lógica, é plausível, é aceitável, está dentro do que observamos na natureza, né? Então, provavelmente é a mais próxima da realidade que nós temos, né? Pode falar, Cláudio. O Juca acho que sumiu aí também. Bom, estamos quase chegando a 11, né? Acho que já vamos até passar para as considerações. Tocou no assunto que eu acho bem interessante a respeito do Sol eletromagnético, né? Essa teoria aí é muito engraçada, porque primeiro que eles dizem que existe um Sol, o Sol físico existe. Vou pegar aqui a minha equipar, por exemplo, como um modelo, deixa eu ver aqui. Aí, aqui, por exemplo, a Terra, como aqui a minha equipar é meio que um cromo, aqui dentro a Terra, certo? Aqui em cima eles acreditam que está alguma coisa, pura água, esse Sol está em algum lugar aqui em cima, a luz passa por toda essa água do oceano primordial, chega dentro do domo, ainda projeta um Sol perfeito. Realmente faz sentido. É maluquice mesmo. Faz todo sentido do mundo, faz muito sentido. Ó, nota 10, joinha. Um Sol, sabe-se lá na onde, a milhões de quilômetros, dentro da água, projeta uma luz, ó, joia. Faz todo sentido. Faz sentido pra cá. Bom, tá, Cláudio,
Você já está cortando muito aí. Vamos espichar um pouquinho mais esse nosso papo aqui, tá? Porque, na verdade, até agora a gente falou de assuntos relacionados, né? Mas ainda não coloquei o assunto que é o objeto desse vídeo, né? Então, se possível, fala para nós aí. Tá. Como diz muito aqui, bem. Chega o rei. Tá, muito bem. Eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu desativar um pouco minha câmera aqui, para mim pegar direitinho aqui os pontos aqui, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui, eu vou... deixa eu ver aqui. Janela do aplicativo. Não aparece outro aqui. Vou botar a tela inteira, então, aqui. Deixa eu ver. Não, áudio não precisa. Tá aqui. Que é o seguinte, uma das coisas que a gente conversou, né? Assim aqui. Uma das coisas que a gente conversou, né? É de que num certo dia, aqui, no dia 17 de agosto de 2019, aconteceu um fenômeno bastante interessante aqui no Brasil, né? Foi noticiado, e muito noticiado, né? Acho que foi um dos pontos mais noticiados, né, no Brasil, foi que começaram com aquela folia, né, de que estão botando fogo na Amazônia, né? Eu não sei se está aparecendo aí na tela, Cláudio, ver se está em evidência ou... Cara, aqui nesse stream aqui, eu não sei como é que põe a tela em evidência. Sua tela não está aparecendo nada. Aqui ele diz que está compartilhando. Não, tá tudo preto. Tô olhando aqui. Clica só na minha imagem, então, para mostrar só a minha imagem. Só que tem jeito? É só tu clicar em cima da minha imagem ali. Ou embaixo ali tem os modelos, né, de câmera e tudo. Achei aqui, ó, stream. Pronto. É que se não aparece para todos ali, aí não adianta eu ficar falando aqui. Mas ele não está mostrando a imagem que eu estou compartilhando aqui. Tá mostrando sim? Você tá com um mapa aí, ó, andando com o mouse. Tá mostrando isso aí. Agora tá mostrando, Tá, beleza. Então, deixa eu falando e mostrando aqui, tá? Então, o que acontece? Nesse dia aqui, 17 de agosto, eles começaram com toda aquela folia lá do fogo na Amazônia, que estão tocando fogo na Amazônia, estão acabando com a Amazônia e tudo mais, né? E na euforia da Globo ir contra o Bolsonaro, né? O que eles disseram? O fogo na Amazônia está tão grande que as nuvens dessa fumaça, né, causaram a escuridão em São Paulo. Não é eu que estou dizendo, não. É a notícia que eles passaram, tá? De que o fogo na Amazônia estava tão grande, era tanto mato queimando na Amazônia, que essa fumaça estava causando escuridão em São Paulo, né? E a Globo foi a que mais noticiou isso. Depois as outras emissoras caíram de pau em cima da Globo, né? Mas como que vocês falam isso? Vocês são doidos? Vocês são malucos de falar isso? Tá? Aí depois, então, eles meio que aquietaram, eles não desmentiram. Depois, até com o tempo, eles começaram a dizer outras coisas ali, né, que não foi bem isso e tudo mais, né, mas no começo, o que eles noticiaram foi justamente isso, tá? Então, aqui, ó, nessa primeira imagem, a gente vê, tá, que o fogo desde lá de cima da Amazônia, tá, ela estava gerando fumaça, bastante fumaça sim, só que
tinha muitas outras queimadas também aqui para baixo, tá? Seguindo tanto pela Amazônia quanto o Mato Grosso e outros lugares ali. Então, ele gerou um cone de fumaça, dá para dizer assim, um cone de fumaça, né? Uma coluna, dá para dizer assim, de fumaça, entre o noroeste, na verdade, né, exatamente em direção a São Paulo. Tá? Então, vou mostrar algumas outras imagens. Isso aqui são imagens que eu tirei, tá? Que eu printei no dia, tá? Que era justamente para isso ficar registrado, tá? Aqui da imagem de São Paulo, aqui, ó, a região em São Paulo onde ficou escuro, né? Onde se teve os registros de escuridão, ou seja, praticamente toda a grande São Paulo ficou escura, quase como se fosse noite, tá? Então, o Sol, ele passou na hora certa, no lugar certo, e teve essa coincidência de vários pontos de queimadas, tá? Com vários pontos de fumaça se formando esse corredor. E isso, então, foi causar aquela sombra de escuridão, né, em São Paulo. Então, quando você vê aqui nessa imagem, por exemplo, tá, se vê bem claro aqui, ó, que desde lá de cima, né, até aqui para baixo, tinha um corredor, tá, bem grande de queimadas e, portanto, de fumaça. Só que tem uma coisa interessante nisso aqui, tá? No modelo da bola, jamais que poderia essas fumaças ali causar sombra em São Paulo, até porque a fumaça não estava sobre São Paulo, ela estava no caminho do Sol, tá? Até próximo de São Paulo, mas não, a fumaça não estava em cima de São Paulo, então jamais poderia acontecer isso. Com um sol alto a 5, 6 mil quilômetros, que muita gente acredita, também seria impossível, porque o sol está iluminando muito acima dessa camada de nuvens, então como é que poderia acontecer essa escuridão em São Paulo? Não seria possível também. A única maneira possível disso aqui é o sol, ele está aqui em cima, tá? O sol, aí eu fui olhar aonde que estava o sol naquele momento, tá? O Sol, ele estava passando pela América Central. A América Central era o lugar onde o Sol estava passando. Então, você vendo da América Central aqui para baixo, ele formava toda uma linha entre o Sol, passando por todas essas linhas, né, de fumaça e indo para São Paulo. Então, aconteceu no exato momento do Sol passar por ali, ter aquele corredor de nuvens, né, que escureceu. Então, aqui nós temos algumas fotos também que eles tiraram a grandes alturas, né, não sei se com balão ou com avião, né, com satélite com certeza não foi, né, porque a gente sabe como é que é, né. Aqui tem algumas fotos de algumas nuvens, né, todas elas foram tiradas no dia, né. Eu tenho uma imagem aqui que ela mostra, ou tirei em PDF, né, acho que eu tirei em PDF porque não consegui fazer a imagem toda, né. Seria mais ou menos o equivalente a essa imagem aqui, que foi mostrada no eclipse, né. Se era a Lua aqui passando na frente do Sol ou não sei, eu tenho minhas dúvidas, eu acredito até que não, né, porque não se tem relato da Lua antes e depois, tá? Mas não é esse o ponto hoje, tá? A questão é, essa sombra que a gente vê projetada aqui, é mais ou menos o que aconteceu naquele dia, tá? Olha só como ficou a cidade de São Paulo, ficou quase noite, isso era 2, 3 horas da tarde, quando aconteceu isso, ou seja, é impossível, mesmo com essas nuvens aqui em cima, a gente pode ver que as nuvens não são tão grossas assim, para ter causado essa escuridão aqui. Então, essa escuridão aqui, ela é semelhante a quando está
no raiar do dia, né, onde nós temos apenas a luz do dia e não temos a iluminação direta do sol, né, porque a gente vê aqui que na imagem está faltando é a luz do sol, né, mais algumas imagens aqui, né, as luzes todas acenderam, né, teve alguns pontos bem mais escuros do que outros, né. Então, nessa outra imagem aqui também, né, que é uma imagem térmica, né, mais a respeito das nuvens. Isso aqui é tudo prints que eu tirei do INPE e de outros lugares, né, de outros sites oficiais, né, que mostraram isso aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui outra também, outra imagem de grande altitude aqui, das colunas de nuvens, né, das queimadas. Deixa eu ver aqui. Aqui até tem um vídeo aqui das pessoas falando a respeito disso. É a mesma coisa que a gente vê nesse monte aqui. Esse monte aqui eu não sei se é o Monte Fuji no Japão ou se é um outro monte lá nos Estados Unidos, que eu também tenho fotos que acontece a mesma coisa, né? Onde a luz do sol, ela projeta a sombra do monte nas nuvens, por baixo, né? Ou seja, isso é incompatível com um sol alto, né? É impossível, o sol tem que estar, nesse caso aqui, abaixo da linha das nuvens para acontecer isso aqui, tá? É a mesma coisa que a gente viu ali, né? A outra imagem aqui também, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui onde é que está aqui o corredor todo de nuvens também. São várias imagens que eu tirei, que eu printei no dia, na hora aqui, né, para mostrar isso. Milton, essa imagem do Monte Fuji, cara, só essa imagem, só essa foto aí, já diz que a Terra é plana, não tem nem como a galera aí discutir. Mas aí os caras vão inventar 1001 coisas para justificar aquilo, cara. Impressionante. Também porque o Japão é uma ilha, né? Eles ainda vão dizer, olha aqui, ó. Nessa imagem aqui, a gente pode ver bem que nesse momento, nesse horário, o Sol estava ali sobre a América Central, tá? Onde ele formava um corredor exato aqui, ó, passando por toda a coluna de nuvens até chegando em São Paulo, né? Então, tudo corroborou, né? Tudo aconteceu naquele momento ali para que escurecesse em São Paulo, né? E olha só, justamente no lugar mais populoso do Brasil e um dos mais populosos do mundo, ou seja, é um fato que ninguém poderia esconder. Com certeza isso aconteceu outras vezes também em outros lugares, né? Mas agora acontecer assim, tão forte, né, na cidade mais populosa do Brasil, né, não tinha como eles esconder, né? E na ânsia deles mostrar isso, né, e querer mostrar que as fumaças lá, as queimadas são tão grandes lá na Amazônia, que até escureceram São Paulo, né, que eles deixaram isso aqui passar, né? Só que isso aqui só pode acontecer na Terra plana, tá? E com um sol baixo, porque o Sol ele tem que estar numa altura relativamente baixa, né, para que ele pegue um longo cone dessas nuvens, né, para ele fazer uma sombra realmente grande num ponto, né. Então não tem outra escapatória, outra maneira disso acontecer, né? Então, se o Sol fosse uma bola gigante e a Terra fosse uma bola, isso não poderia jamais acontecer, porque o Sol é gigante, está a milhões de quilômetros, como é que uma coluninha de fumacinha vai acontecer ali, vai fazer isso? Não é possível, né? Um Sol muito alto, se ele está ali na América Central, né, também não teria como, porque lá de cima ele iluminaria diretamente São Paulo, não teria como acontecer. Então, o Sol é baixo e ele estava passando exatamente ali pela América Central naquele momento, né? Por isso que é tão quente também naqueles lugares, né? Que é o lugar onde o Sol passa mais tempo. Querem comentar alguma coisa?
Eu, particularmente, aqui ainda estou pensando naquela foto do Monte Fuji. Caramba, cara, ela é demais. Você vê que ali o sol ele tá baixo. Ali o sol tá baixo, né? E a luz ela é projetada de um ângulo e ela sai quase praticamente de... Qual a altura do Monte Fuji? Eu sei que o Everest parece que tem quase 8.000 metros, né? O Monte Fuji tem o quê? 7.000, 6.000? Não, bem Tem longe mais? disso. Esse aqui, algumas fotos dessa aqui, eu tenho algumas fotos do Monte Fuji e tenho outras fotos de um outro monte também, que é nos Estados Unidos, né? Esse dos Estados Unidos eu não sei a altura, tá? Não lembro a altura dele. Mas o Monte Fuji, ele tem apenas 3,4 quilômetros, 3.400 e poucos metros de altura. Ele não é, não é alto, não. Então, aqui, como é que acontece isso aqui? Nessa situação aqui, o sol já está... Aqui é o nascer do sol, ou pôr, Milton, sabe dizer se é o nascer ou pôr do sol aí? No caso, acho que é o nascer, né? Não sei. Eu acho que... pode ser tanto o nascer quanto o pôr também. Pois é, se for o nascer, com certeza ele está vindo a longe. E como o Japão é uma ilha, e o sol sempre desce em cima dos oceanos, então o que acontece é a projeção dos raios do sol baixo que consegue chegar no Japão aí, né? Então automaticamente cria essa sombra do Monte Fuji nas nuvens. Cara, é uma imagem impressionante, cara. Isso é impossível com o modelo heliocêntrico. Porque no modelo heliocêntrico todos os raios chegariam paralelo um ao outro aqui na Terra. Então jamais seria possível criar um tipo de visão dessa, entendeu? Não teria como. Sim. E mesmo num sol alto, também é impossível, absolutamente impossível isso aqui. Sim, sim. O sol teria que pegar embaixo e daí causar um desvio de 90 graus e ir para o lado. Impossível isso, né? Agora, tem mais outro detalhe ainda também, Juca. Isso também acontece com o Everest, viu, Milton? Isso acontece com o Everest. E com o Everest também, a sombra do Everest no chão é absurda, impressionante. A sombra do Monte Fuji, tá? Ela se estende por centenas e centenas de quilômetros, né? Eu não lembro qual é a distância toda que a sombra se estende, né, no solo, né? Porque perto dele ali é uma grande planície, né? E isso é visível, é notável aquilo ali, né? Então não tem como ter outra explicação, né? E uma coisa interessante também, Juca e Cláudio, eu tenho alguns vídeos que eu salvei, inclusive, né, do nascer do sol no Monte Fuji. Para eles lá é um acontecimento isso, tá? Eles fazem expedições, né? Tem muita gente que faz turismo lá, que vai no turismo lá. Eles viajam, caminham, né, a noite inteira para chegar lá em cima, no cume, antes do nascer do sol, para eles verem lá de cima, do alto do Monte Fuji, tá? 3.400 e poucos metros, tá? Onde o que acontece? Quando está bem nublado, quando tem aquela camada de nuvens, o que acontece? O sol nasce por debaixo das nuvens. Não me pergunte como isso acontece, o que tem de diferente naquela região ali, mas é notável, é visível isso, né? Você vê o sol aparecendo de repente lá do meio das nuvens, né? E daí ele vem subindo e vai aumentando a altura, aí quando ele passa por cima do Monte Fuji. É uma visão impressionante e magnífica isso, né? Uma hora eu vou fazer um vídeo bem específico só sobre isso ali, né? Monte Fuji. E até aí que me veio a certeza, né? Digamos assim, né? De por que chamam o Japão de a Terra do Sol Nascente. Alguns vêm com outras explicações bem esdrúxulas, né? Mas essas visões, essas observações, para mim, fecham muito bem isso ali, né? Porque eu acredito que ali eles achavam que é ali que o sol nascia realmente, né? Eu não sei se eles achavam na época que o sol vinha debaixo da terra, debaixo do mar, não sei da onde,
né? Mas ele nitidamente ele aparece por entre as nuvens e vai subindo ali, né? É uma visão espetacular, né? Então isso aqui é só uma das pontas. Diga. Milton, eu estava observando aqui, sabe? O Sol, depois que ele sai aqui do Chile, tá? Ele particularmente aqui, ele só vai encontrar um continente sendo a Austrália, e quando ele sai aqui do México, mais ou menos do México, o que ele vai encontrar é também justamente a questão do Japão em si. Tem umas 2 ilhazinhas pequenas aqui próximas ao Japão, mas que não influencia o suficiente para levantar o Sol. Então o Sol realmente ele chega extremamente baixo no Japão. Esse Sol que os japoneses vê, a gente aqui no Brasil jamais veria, porque o Sol não baixa o suficiente aqui para o Brasil. Porque o Sol passa em cima do continente africano, então ele levanta muito sua altitude, né? Existem mais partículas em cima da atmosfera, em cima do continente africano, porque não é água, é um continente. Então tem mais energia condensada em cima desse continente, entendeu? Na ionosfera, ou no cinturão de Van Allen da órbita baixa, compõe, tem mais. Então o Sol levanta mais em cima da África. Então ele decai pouco para chegar ao Brasil. Então realmente a sensação que a gente tem do nascer do Sol é totalmente diferente dos japoneses, porque eu não vi nenhum tipo de continente que fizesse levantar o Sol. O Sol só levantaria quando ele passasse em cima da Austrália. Então, quando o Sol passa em cima da Austrália, e os japoneses têm um nascer do Sol alto, tá entendendo, né? Sim, nascer sim. do Sol dos japoneses, quando ele está em cima da Austrália, é diferente. Então, em alguma época do ano, o Sol lá, ele não nasce abaixo das nuvens, ele nasce acima das nuvens. E também quando o Sol está passando em cima da Ásia ou da China, também dá essa sensação para os japoneses, ou então talvez até da Índia mesmo em si. Mas, sim, você está vendo o mapa, né? Eu estou olhando o mapa. Pois é, olhando no mapa aqui, né? Quando o Sol ele está aqui mais ou menos no Trópico de Câncer, aí, viu, né? Sim. Quando ele está passando no Trópico de Câncer, né? Mais ou menos, ele passa por aqui, ó. Tá? Então, ali ele vai, ó, todo o pedaço por onde o Sol passa aqui, ó, ele está em cima do mar, né? E daí quando ele chega lá, é que ele ainda está baixo. E como o Japão é uma ilha, né? Então ele não chega a aumentar muito a altura do Sol, então por isso ele passa baixo ali. Né? Agora, quando ele passa aqui pela Austrália, aí ele já levanta muito aqui, né? Muito. Então ele vai passar toda essa parte aqui, ó, ele vai passar alto. Agora, quando ele vem por aqui, não, ele tem todo o mar aqui, ó, ele vai chegar aqui, ele só vai ter uma pontinha aqui onde ele vai levantar um pouco. Agora, quando ele passa aqui, por exemplo, pela Ásia e pela África, aí ele tem muito chão aqui, né? Aqui nessa parte aqui, então, é que onde ele vai ficar mais alto, né? E ter uma altura mais constante. Né? Agora aqui, daí, quando ele passa para cá, ele já diminui de novo, né? Então, essa elevação e essa diminuição na altura do Sol aqui é que tanto dá o calor específico em cada região, como também a maneira como a gente enxerga ele, né? Porque quando a gente vê sempre aquelas imagens, né, do Sol se afastando, né, normalmente essas imagens são ali de uma ponta da Europa, né, ou aqui da África, né, ou ali da União Soviética, da Ásia, né, daqueles pontos aqui, né. Aqui no Brasil não se observa muito isso. Né. Pessoal, isso é uma verdade. Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Foi, Cláudio, perfeito. Bom, o estudo está muito bom, mas eu estou tão cansado. Imagino. Que não podia terminar a live aqui sem falar o assunto que era o assunto da live de hoje. Né? Cara,
Me dá um minutinho para finalizar essa live. Compartilhar a minha tela aí, Cláudio, por favor. Ou é eu que tenho que compartilhar? Eu não estou no celular. Eu te dou até a senha do canal, se você quiser. Eu te dou até um beijo. Não. É só porque eu tô com outro mapa aqui. Eu tô com outro mapa aqui, tá bem detalhado. Aí eu já tirei o compartilhamento do meu, é só mostrar aí. Eu tô brincando, mas a questão é a seguinte: só para falar aqui sobre o que o Milton disse. Cara, essa imagem do Monte Fuji, essa sombra para cima, isso aí não foi uma cereja, foi uma cerejeira inteira. Cara, foi muito bom. Saca a palavra, ô Juca, fica à vontade. Não, mas eu tô no celular, eu não sei compartilhar minha tela no celular. Ah, não, deixa, gente. Eu tô viajando na maionese. Eu tô vendo o mapa no computador. É porque quando eu faço live, aí eu fico com o computador e o celular interligado. Então deixa aqui, tá? Mas deixa quieto, mas tá massa. E dá para entender. Quem for olhar, analisar o mapa da Terra plana, só dar uma dica aqui rápida. Quem for analisar o mapa da Terra plana, vocês têm que entender que o Sol ele gira em torno sobre a Terra como se fosse um ponteiro de um relógio. Só que ele se alarga toda vez que ele vai no sul, o giro dele é mais largo, e toda vez que ele vem no norte, o giro dele é menor. Só que tem uma coisa, Juca, então por que no norte os dias não seriam pequenos e as noites longas? É porque é o seguinte, apesar do giro do Sol no norte ser menor, ele faz um processo de subida. Então, é viável existir o dia de 24 horas no norte, apesar do processo de subida. E sim, quando o Sol vai para o norte, as noites são menores. E quando o Sol vai para o sul, as noites no norte é maior. É tanto que, às vezes, eles passam 6 meses com noite direto. Tem até cidades lá que eles chamam de noite eterna. Então, vocês têm que entender que isso só é viável se a Terra for plana. Isso no modelo heliocêntrico, onde a Terra teria eixos inclinados, independente da inclinação do eixo, a incidência de raio solar na Terra deveria ser praticamente iguais, o mínimo de disparidade possível entre o Polo Norte e o Polo Sul. E não é isso que a gente vê. O que a gente vê é que os dias funcionam melhores quando o Sol está no sul. Quando o Sol está no sul, próximo à linha do Equador, ali abaixo da linha do Equador, pouco, os dias, noite e dias, têm quase que a mesma duração. Agora, quando o Sol vai para o norte, chuta o pau da barraca, bagunça tudo, os dias se tornam muito longos, as noites se tornam muito curtas, então é complicado o negócio, viu? Então, isso aí esses fenômenos só acontecem porque o nosso modelo é geocêntrico, a Terra é plana. Valeu, gente. Obrigado, Cláudio, tá? Só isso mesmo, tá? Pô, eu que agradeço, Juca. Valeu pela presença. Também quero agradecer o nosso querido... Já tá virando mito, né? Ele entra, fala 2 palavras e sai. O querido... Nossa, sou péssimo com o nome, o Franco, do Papo Franco. Entrou e saiu. Ele entra mudo e sai calado. O Franco estava tratando aí do miocárdio aí, parece que as válvulas estavam meio cansadas. Não sei se foi muita cerveja aí que o irmão Franco tomou, mas não foi aí renasceu de novo. Chapou o coco. Pô, a próxima live você deixa o mapa no jeito para compartilhar com a gente. E pronto, deixar pronto o mapa. Valeu, Juca, tamo junto, meu querido amigo. Cláudio, Feliz Natal, sei que você não comemora isso aí, né? Feliz Natal, viu, Milton? Não sei se a gente vai ter tempo pra aí. Também. Uma feliz passagem de ano novo, apesar desse negócio de tempo é balela, os chineses aí já estão com 5 mil e lá vai cacetada, tem outros povos aí que estão pra lá disso aí. Então isso é papo pra boi dormir, mas mesmo assim, feliz passagem de ano aí, Feliz Natal mentiroso aí, mas Feliz Natal aí, o importante é comemorar e tá valendo. Isso aí. Não pode se bitolar nessas coisas. Valeu. Bom, quero agradecer mais uma vez o Juca, todo mundo que participou com a gente aqui no chat. Deixo um abraço para todos, uma boa semana. Tá. Deixa eu dar uma palavrinha final ainda e tu encerra de vez. Sim, vou passar para você. E que o Ruach HaKadosh, né, o Espírito do Santo, venha abençoar a todos, que possamos crescer nos caminhos de Hashem. Bom, vou deixar o Milton finalizar aí a live. E um abraço a todos. Até a próxima. Se assim o Eterno permitir. Pois é, amigos. A gente pode ver por várias coisas assim, né? De que a Terra é plana, tá? Ela não é uma tábua tão plana assim, não, né? Mas ela tem apenas o seu relevo. Os mares são sempre, todos eles planos, no nível, tá? Isso é um fato inegável.
E são observações como essa, são fatos como este que aconteceram, tá? De que apenas corroboram isso, tá? Que a Terra é plana, que a Terra é plana, isso é um fato, ninguém consegue mudar isso, tá? Os mares são planos, isso é fato, ninguém consegue mudar isso. Não pode existir uma bola se não existir curvatura. Então, eu sempre digo, né, muitos globalistas sempre vêm perguntando, né, mas e aí, como é que funciona tal coisa? Como é que funciona o Cruzeiro do Sul? Como é que funciona não sei o que lá? Não importa, não interessa. A Terra é plana porque não existe curvatura. Pronto, acabou. Tá? O que define se a Terra é plana ou não é a existência ou não de curvatura. Não existe curvatura, logo a Terra é plana. Acabou o assunto. Como funcionam as outras coisas é outro assunto, tá? O Sol, como funciona o Sol? Vamos estudar o Sol. Só que para isso, primeiro você tem que admitir que a Terra é plana, que o Sol é pequeno e está aqui pertinho de nós, para que você tenha as observações de uma objetiva mais clara, de uma forma mais objetiva e mais clara. Tá? Então a gente precisa disso. Para mim foi triste, muito triste ver que muitos terraplanistas mesmo também, tá? Eles deixaram passar esse fato que para mim foi super importante, super interessante, né? De acontecer aquela escuridão em São Paulo, tá? E de ter toda essa sequência de acontecimentos. Para mim foi Deus que fez aquilo ali, tá? De nos dar uma prova tão clara, tão inequívoca disso. Tá? Só que as pessoas, por causa de ego, não quiseram aceitar, não quiseram colocar isso, né? Então, eu te agradeço, Cláudio, também pela oportunidade aqui de poder também, aqui mais uma vez, né, abrir esse assunto, né, colocar mais provas para as pessoas, para que as pessoas vejam, né, que são muitas coisas provando a Terra plana, o mar plano, o Sol baixo, o Sol pequeno e todas essas coisas assim que a gente acredita. E que é assim como Deus fez. Toda a narrativa bíblica nos diz isso, nos mostra isso. Assim que Deus fez, assim que é, assim que nós provamos e assim que nós aceitamos. Então, meu agradecimento a todos e um grande abraço aí. Boa noite.